pessoal, tudo bem? Espero muitíssimo que sim. E estamos de cenário novo, né? Eu geralmente gravava no chão, que é onde eu conseguia fazer minhas gambiarras, apoiar o celular em alguns livros. E aí aqui em casa a gente mudou os cômodos e agora eu estou em cima da cama, com o celular apoiado na janela. Não sei se a imagem fica melhor do que antes pra vocês, mas com certeza fica mais confortável pra mim. Bom, então vamos começar o nosso culto. A nossa palavra de invocação se encontra em Deuteronômio 4:29, que diz assim: Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém. Possamos fechar nossos olhos e fazermos uma oração de invocação. Senhor meu Deus, nosso Pai, ó Deus, primeiramente obrigada pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigada por estar presente em nossas vidas, ó Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, ó Deus. Senhor, nesse momento invocamos a sua presença, ó Deus, e te convidamos a estar conosco no nosso culto, ó Deus, que com certeza sabemos que será maravilhoso, Senhor, com a sua bênção. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos agora entoar o hino de número 245. Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci, oh, dá-me alívio mesmo aqui, aceita o pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, oh, não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Sal da Igreja na Paz do Senhor. Entrando no momento de adoração, eu separei João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Bom, que vocês possam adorar ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor, em qualquer lugar, mesmo você cantando ou dançando, adore ao Senhor com todo o seu coração. Senhor, abençoe cada um, Senhor, proteja, e que em breve nós podemos se ver, nos abraçar. Senhor, para que nós possamos te adorar, Senhor, de qualquer maneira, Senhor, apenas te adorando, com o nosso amor e com o nosso coração. Senhor, abençoe cada um, eu te agradeço por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. Que agora possamos entoar o hino de número 404,
e após ele entraremos no nosso momento de confissão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Gente, tudo bem? O versículo que eu vou ler se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 38, e diz assim: Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Eu vou fazer agora um momento de oração, tá? Senhor Deus, eu te peço para que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, Deus. Nos perdoe por todas as falhas cometidas, nos perdoe pelos pecados que muitas vezes não sabemos que cometemos. E perdão também, Senhor, por aqueles pecados que cometemos repetidas vezes. Que o Senhor possa nos liberar o perdão, que a Tua graça possa nos cobrir e que a partir de hoje o nosso coração esteja limpo, Deus. Que a todos os dias o Senhor nos ensine a ser pessoas melhores, Pai. Porque sabemos que não merecemos o Teu perdão, mas é pela Tua graça que somos salvos, Deus. Então nos ensine, Senhor Deus, a cada dia sermos mais parecidos contigo e nos perdoe por todas as nossas falhas. Nos perdoe por muitas vezes colocarmos tantas outras coisas à frente do Senhor. Nos perdoe por muitas vezes dedicar o nosso tempo para tantas coisas e não nos dedicar a sentar e conversar contigo, entender o que o Senhor quer que façamos, Pai. A nossa proclamação de perdão se encontra em Efésios 2:8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Bom, entrando agora no nosso momento de ação de graças, primeiramente eu queria parabenizar os aniversariantes, que é a Vanessa e o Nenê. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Sintam-se abraçados por toda a igreja. E entrando no nosso momento de ofertório, as informações vão estar aqui na tela, que você doe o que você sentir no coração, né? É uma oração agradecendo as ofertas.
agradecendo os visitantes também, sejam bem-vindos, e agradecendo a vida dos aniversariantes. Senhor, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo culto e pelo dia maravilhoso que nos foi proporcionado. Nesse momento, gostaríamos de agradecer primeiramente a vida dos nossos queridos irmãos, Ézio e Vanessa. Que o Senhor continue glorificando a vida deles e os abençoando mais e mais. Abençoe a vida dos nossos visitantes, que eles sejam tocados por Ti e que sintam vontade e o conforto de participar dos próximos cultos, que com Sua graça vão ser edificantes. Agradecemos o Senhor pelas ofertas obtidas, que o Senhor abençoe a vida de quem ofertou, para a sua honra e glória, e abençoe a vida de quem não pode ofertar. Que o Senhor abra a porta de empregos e boas oportunidades para os irmãos necessitados. Te pedimos que continue conosco no decorrer do culto e com o coração cheio de alegria te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, amém. Bom, os avisos são de que 7 horas o culto normal, 5, 5 e meia o culto infantil, ambos estão disponibilizados no YouTube e alguém manda o link no grupo da comunicação. Mas quem não está no grupo da comunicação também pode encontrar no YouTube. O nome do canal é Igreja Metodista em Itaquera. E o culto de oração que ocorre na terça e na quarta, do qual a pastora também disponibiliza o link no grupo da comunicação. E é isso os avisos. Vamos entrar no nosso momento de louvor. Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Eu vou ler uma passagem que está em João 3, 16 e 17. Acredito que todos já conheçam, mas é uma passagem bem conhecida, só que acredito que vale ser sempre lembrada. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio deste. Jesus morreu para nos salvar, e o fez não porque merecemos, por termos sido bons o suficiente, ou por causa das dificuldades da vida, mas porque Ele nos ama. Jesus fez muito por nós, e tudo o que pede em troca é que olhemos para Ele e o exaltemos de coração e nas palavras. Deus ama o mundo inteiro. Ele amou você e a mim. Esse tipo de amor requer uma resposta. É um convite maravilhoso que devemos aceitar ou rejeitar de algum modo. A rejeição pode dar-se de várias formas. A aceitação, porém, de apenas uma: crer em Jesus. Tudo que nos cabe para responder ao grande amor de Deus é dizer: Jesus, creio que morreste na cruz para me dar o perdão dos pecados e a vida eterna contigo. Recebo esse dom da salvação e a redenção de hoje e sempre. Responderei ao teu grande amor, louvando e amando-te de todo o meu coração para sempre. Eu disse que é sempre bom lembrar desse versículo, porque muitas vezes a gente está na correria assim e a gente esquece do que Ele fez por nós. Às vezes a gente se sente meio sozinho, meio triste, meio abandonado, e a gente esquece que o maior amor nos amou primeiro. E a maior prova disso foi Ele ter se entregado naquela cruz por todos os nossos pecados. E eu peço para que durante esse cântico agora você entenda que Ele te ama acima de qualquer circunstância, que Ele te ama acima de todos os teus pecados, e Ele está de braços abertos esperando para que você fale: Deus, eu confio no teu amor e eu te agradeço por esse amor, e que você ame a Ele do mesmo jeito e que Ele te ama, na mesma proporção, que ame a Ele acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade. É isso que Ele precisa. É isso que Ele precisa para te ajudar a carregar esse fardo, e que você entenda que você nunca tá sozinho. Sinto saudade de vocês. Beijo!
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me, nele sei que vencerei. Tudo posso em Jesus, teu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo posso em Jesus, teu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me,
nele sei que vencerei. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece, nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece, nada pode me afastar do amor de Deus. Meu bom Senhor, do amor de Deus, meu bom Senhor. Senhor nosso Deus, que abençoe o louvor, abençoa todo mundo que está nos assistindo, abençoa os aniversariantes que fizeram aniversário essa semana, que completaram mais um ano de vida, abençoa as pessoas que infelizmente tiveram uma perda por conta da Covid, mas que o Senhor possa estar sempre abençoando. Abençoa que logo logo nós podemos nos encontrar na igreja pessoalmente, que nós podemos nos abraçarmos, conversarmos pessoalmente. E abençoa também a Fran que trará a mensagem. Amém. Olá, boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem. É um prazer, uma alegria muito grande mais uma vez estar com vocês aqui para juntos a gente conversar um pouquinho, né, sobre o que Deus tem a falar conosco, para nos permitir, né, ser ministrados mais uma vez pelo Espírito Santo. E eu espero que essa palavra, assim como ela veio de encontro com a minha vida, ela possa tocar o seu coração também. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 17. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 até o 17. Que diz assim: Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele em vão. Lembre-se de guardar o sábado, fazer dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Amém. Pai querido, nessa noite, Deus, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, e pedimos que o Senhor ministre em nossos corações. Nessa noite, Deus, nós abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações, para que o Senhor fale conosco, mude e transforme, Pai, aquilo que for necessário nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele é bastante conhecido, né? Creio que para nós evangélicos e até para aqueles que não são. Os 10 mandamentos são princípios que o Senhor deixou para nós
caminharmos, né, como igreja, como povo de Deus, e ele é bastante conhecido. Esse semestre na faculdade nós tivemos uma matéria onde a gente estuda mais profundamente assim o Antigo Testamento, e nós temos um trabalho que se chama exegese. E para quem já fez teologia, né, para quem faz aí algum seminário, sabe do que eu estou falando. Esse trabalho é onde você escolhe um texto da Bíblia para estudar bem a fundo mesmo, sobre o texto, sobre quando foi escrito, como foi escrito, por que foi escrito. E o professor, ele deu alguns textos para a gente escolher um e fazer esse trabalho. E quando eu estava lendo os textos, né, para escolher um, os 10 mandamentos me chamou bastante atenção. E eu senti no coração de fazer esse trabalho sobre esse texto. E aí então eu comecei a ler bastante o texto, né? Li o texto em várias versões da Bíblia, li bastante coisa, né? Bastante livros que falam, que comentam sobre os 10 mandamentos, de como eles foram escritos, o porquê eles foram escritos. E enfim, fiz todo o trabalho. E quando eu terminei o trabalho, eu fiz uma oração para que Deus falasse comigo através daquele texto, né, através dos 10 mandamentos, que ele ministrasse alguma coisa no meu coração. E bem quando assim começou as aulas, né, comecinho de março, que começou a ter todo esse problema da pandemia e tal, que eu vim aqui para casa dos meus pais, e enquanto eu fazia esse trabalho, Deus foi ministrando algumas coisas para mim, falando algumas coisas, e eu fui guardando aquilo, né? E quando eu terminei de fazer o trabalho, um dia eu sentei e Deus então falou, e aí então Deus ministrou mesmo ao meu coração aquilo que Ele queria falar, né? E o que Deus ministrou para mim foi em relação aos nossos relacionamentos, né? A gente, tanto na escola dominical quanto nos nossos estudos de terça e quarta noite, a gente tem falado muito nessa questão dos nossos, principalmente dos nossos relacionamentos familiares, né? E eu acredito que Deus, desde a criação, uma das maiores preocupações dele era em relação aos nossos relacionamentos, e a gente vai entender um pouquinho disso de acordo com esse texto que nós lemos, né? Nos versículos 1 e 2, a gente percebe que Deus ele está aqui se apresentando para o povo dele, né? Nós conhecemos aqui o contexto em que esse texto foi escrito, né? O povo tinha acabado de sair ali do Egito, Deus havia levantado Moisés para tirar o povo dele da escravidão. Então eles estavam ali em meio ao deserto, caminhando para a terra que Deus havia prometido para eles, para os pais deles. Então eles estavam indo de caminho para essa promessa, e Deus então chama Moisés e fala: Moisés, eu preciso falar com o meu povo, eu preciso deixar alguns princípios que vão conduzir a vida deles. E então Deus entrega essa palavra, né, para Moisés. E ele começa falando quem ele era, lembrando ao povo das coisas que ele tinha feito, né? A gente vê lá no Egito as manifestações sobrenaturais de Deus com as 10 pragas. Depois a gente vê Deus abrindo o Mar Vermelho para o povo passar, Deus fazendo com que saísse água da rocha para o povo beber, que caísse comida do céu. Enfim, a gente vê todas as providências divinas ali. A gente vê toda essa manifestação de Deus, e Deus aqui está lembrando o povo de tudo aquilo que ele tinha feito, porque o povo ele tinha saído do Egito, eles tinham por mais de 400 anos vivido dentro de uma cultura politeísta, né? Os egípcios eles cultuavam a vários deuses, então eu acredito que Deus ali estava apenas reforçando que ele era o Deus verdadeiro, que ele era o único Deus que devia ser adorado.
Não que o povo tivesse deixado de adorar a ele, mas às vezes, por conta deles terem vivido todo aquele tempo numa outra cultura, inserido numa outra cultura, eles pudessem às vezes se esquecer desses detalhes, né? Então Deus, ele começa ali falando com Moisés, que Moisés falasse para o povo quem era Deus, que lembrasse o povo de tudo aquilo que ele já tinha feito para libertar o povo, né? E aí dos versículos 3 até o versículo 17, nós vemos Deus dando algumas direções, deixando algumas, como se fossem leis, né? Deixando alguns princípios que dizem respeito aos nossos relacionamentos, né? Esse bloco de versículos, dos versículos 3 até o 17, nós podemos dividir ele em 3 blocos, né? E eu dividi assim: o primeiro bloco diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o segundo bloco diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próprio eu, e o último bloco, o terceiro bloco, diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Se a gente prestar atenção, dos versículos 3 até o versículo 7, nós vamos ver que Deus está falando ali para aquele povo em relação ao relacionamento deles com Deus, né? Como que deveria ser? E Deus falando: não façam para si outros ídolos, não façam imagens, não se curvem diante de outros deuses, né? E essa é uma das maiores preocupações de Deus, né? A gente sabe que desde a criação, o maior desejo do coração de Deus é que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, que nós sejamos íntimos dele, né? Que nós possamos ser o mais próximos possíveis dele. Quando Deus criou lá Adão, a gente sabe que por conta do pecado houve aí uma quebra desse relacionamento, mas fato é que Deus, ele permanece com o mesmo objetivo de ser íntimo nosso, de ser nosso amigo, de estar próximo da gente, mas por conta do pecado nós acabamos nos afastando dele, e isso é interessante, né? Eu já cheguei a comentar algumas outras vezes que eu acho isso muito interessante, que mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós quebramos esse relacionamento, Deus, ele permanece no mesmo lugar. Deus, ele permanece no seu amor, na sua misericórdia. Nós é que nos afastamos dele, e é por isso que nós precisamos ter consciência e nos voltar para ele todos os dias, né? E nós percebemos aqui nesses versículos que Deus, ele preza pela nossa fidelidade a ele, assim como ele também é fiel para com cada um de nós. Ele também quer que nós sejamos fiéis a ele, que ele seja o nosso único Deus, que ele seja o nosso único Senhor. E às vezes a gente lê tudo isso e fala assim: não, com isso, graças a Deus, eu não tenho problema, eu só adoro a Deus, ele é meu único Senhor, ele é meu único Salvador. Mas nós nos esquecemos que muitas outras coisas nos dias de hoje podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Hoje nós temos facilidade de colocar muitas outras coisas como prioridade, tomando o lugar, tomando a importância de Deus nas nossas vidas. Às vezes é a nossa família, o nosso emprego, a nossa faculdade, o nosso cônjuge, os nossos filhos. E nós entendemos na nossa caminhada cristã que a idolatria, ela não diz só respeito a imagens de escultura, mas diz respeito a qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus nas nossas vidas, né? E nós precisamos prestar atenção nisso, porque hoje muitas coisas nos têm sido oferecidas, né? Muitas coisas têm tomado o nosso tempo esse que deveria ser gasto em oração, em busca a Deus, em leitura da palavra, e nós temos gastado esse tempo com outras coisas, e isso acaba sendo idolatria. Isso acaba sendo a gente acaba fazendo essa troca aí do que realmente é importante por outras coisas que não sejam importantes, mas que não devem ter a mesma importância que Deus nas nossas vidas. Nesse tempo de
pandemia, muitas pessoas, né? Claro que algumas continuaram ainda no seu ritmo normal de trabalho, de estudo, mas fato é que muitas pessoas tiveram a sua vida desacelerada, né? E o que a gente mais ouviu no começo da pandemia é que essa situação era um puxão de orelha, digamos assim, de Deus para que nós cristãos víssemos, né, que nós não estávamos dando o tempo para Deus, que nós não estávamos tendo uma vida devota da forma que deveria ser. Só que o que eu tenho percebido, pelo menos, é que mesmo tendo havido essa desaceleração, muitas vezes, com mais tempo que temos, nós continuamos dando pouco tempo para Deus, né? Nos importando muito pouco com as coisas de Deus. Hoje, por conta dessa situação que nós temos vivido, os cultos nas nossas igrejas têm sido online, as reuniões têm sido online, escolas dominicais têm sido através das mídias sociais, das redes sociais, e mesmo assim nós não temos conseguido dar importância a essas coisas que são tão importantes para nós, né? Eu lembro que antes de tudo isso acontecer, muitas pessoas reclamavam, não que reclamavam, mas falavam que às vezes não estavam sempre no culto, porque não tinha tempo, ou porque a vida era muito corrida, por conta do serviço, por conta do trabalho. Mas hoje, para a gente estar presente num culto, basta a gente ligar o celular, dar um play, e mesmo assim nós não temos conseguido dar tanta importância assim para aquilo que realmente importa, né? E isso é uma preocupação, porque Deus, ele deseja manter esse relacionamento conosco, mas muitas vezes nós não temos nos esforçado, né? Eu li uma frase esses dias que me chamou muita atenção, que falava assim: não é que tem faltado comida e água, o que tem acontecido é que o povo não tem tido fome e sede. Ou seja, Deus, ele continua sempre provendo para nós o nosso alimento diário, a água que mata a nossa sede, mas o que tem acontecido é que nós não temos tido fome e nem sede das coisas de Deus. Nós temos nos alimentado de tantas outras coisas e temos deixado de nos alimentar daquilo que realmente importa, né? Então, a primeira coisa que Deus falou comigo nesses primeiros versículos aqui, desse texto que nós lemos, foi em relação ao nosso relacionamento com Ele. Como está o nosso relacionamento com Ele, né? Como que nós temos reagido a isso? Porque Deus, ele continua em todo o tempo, sempre de braços abertos para nos ouvir, para nos aceitar, mas muitas vezes nós é que complicamos, né, esse relacionamento, nós é que nos afastamos. E a segunda coisa que Deus ministrou ao meu coração, como eu falei, foi em relação ao nosso relacionamento com o nosso próprio eu. Nos versículos 7 até o versículo 11, o Senhor, ele fala sobre o descanso. Ele fala que em 6 dias ele criou o mundo e no 7º ele descansou. Eu costumo brincar, né? Porque a gente tem a mania de dizer: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Eu gosto de falar que Deus criou o mundo em 7 dias, que é a criação, que o descanso faz parte da criação, que o descanso é benefício de Deus para nós, né? É obra de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente vive tão atolado, tão na correria, que a gente esquece de tirar um tempo para nós nos esquecemos de tirar um tempo para descansarmos, para relaxarmos, para cuidarmos das nossas vidas, né? E é preocupação de Deus também que nós cuidemos do nosso físico, do nosso emocional, das nossas emoções. Eu esses dias ainda estava lembrando, né? Porque vocês sabem que eu sou diabética e eu estava me lembrando do ano passado, que a pastora ainda brincou com a gente, né? Brincou comigo de que se eu não
começasse a fazer um exercício físico, e a igreja não me aceitaria mais como seminarista. E esses dias eu estava lembrando que eu não estou fazendo exercício físico porque eu nunca fui muito afim dessas coisas. Eu sou uma sedentária de carteirinha e eu tenho essa dificuldade em cuidar da minha saúde física. Às vezes não sou tão cuidadosa assim com a minha alimentação, e a gente sabe que Deus, ele se preocupa com isso também, né? E principalmente pra gente assim que tem alguma enfermidade, que tem que cuidar ainda mais disso, não que é só a gente que precisa, porque todos nós precisamos, mas nós que temos alguma alimentação, temos alguma limitação física, nós precisamos cuidar ainda mais disso. E eu tava orando uma noite dessas e eu falei: Deus, cuida da minha saúde física, mas que o Senhor me desperte, né? Que o Senhor me faça entender a importância de fazer algum exercício físico e tal. E quando eu terminei a oração, eu falei: nossa, eu fiz essa oração contra mim mesmo, né? Porque eu preciso despertar em mim ter essa noção, né? De que é importante fazer um exercício físico, é importante cuidar da minha saúde física, porque Deus, ele faz a parte dele, mas eu também preciso fazer a minha, né? É importante eu cuidar das minhas emoções, eu saber lidar com as minhas emoções. Nesse tempo de quarentena, a gente tem visto muitas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo por se sentir sozinhas ou por se sentir inúteis, né? Eu até comentei com algumas pessoas da igreja que há algumas semanas atrás, eu estava muito triste, porque eu estava me sentindo muito inútil, porque eu tô trabalhando de casa, né, trabalhando como home office, mas não é a mesma coisa de estar trabalhando presencialmente, na igreja também, por mais que que eu esteja aí trabalhando com juvenis e junto com o Ministério do Louvor, com as pregações, liturgias, não é a mesma coisa de estar trabalhando presencialmente. Pelo menos para mim, eu estava sentindo que não estava sendo a mesma coisa. E eu estava aí com esse sentimento de inutilidade, e aquilo foi tomando meu coração, eu fui ficando triste, até que chegou num ponto que eu fiquei um final de semana inteiro só chorando, e eu não entendi o porquê daquela tristeza. E enfim, e eu comecei a conversar com Deus em relação àquilo, e ele falou da importância, né, de eu cuidar das minhas emoções, de eu cuidar daquilo que estava dentro do meu coração, porque a gente sabe que é no nosso coração que nasce todas as coisas, né, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins. Então que eu precisava cuidar, eu precisava guardar o meu coração. E aí eu me lembro que naquela mesma semana um outro amigo veio conversar comigo, falando que ele também estava passando pela mesma situação e que ele já tinha pensado em algumas coisas muito ruins. E eu conversei com ele e falei: olha, o que eu posso te falar é que a gente precisa ter as nossas emoções submetidas a Deus também, né? Porque é Ele quem cuida. E ele ainda comentou sobre procurar uma ajuda, né? Ou de um psicólogo, ou de um terapeuta. Eu falei para ele que eu achava super válido, né? Embora muitas pessoas tenham receio em relação a isso, em procurar uma ajuda profissional, eu sou totalmente a favor, porque eu creio que essas pessoas são capacitadas por Deus para nos ajudar em relação a isso, em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, se a gente perceber que há essa necessidade de procurar uma ajuda, é super válido, porque é importante a gente saber dividir os nossos problemas, dividir e falar aquilo que nós temos sentido, porque a própria Bíblia diz, né, que quando nós confessamos nossos pecados, ou quando nós confessamos os nossos problemas, quando nós dividimos os nossos problemas, de certa forma aquilo é cura para os nossos corações. Então essa era uma preocupação de Deus também, né, que nós cuidássemos da nossa saúde, que nós cuidássemos do nosso relacionamento com o nosso próprio eu. Nós temos escutado muito também nesse tempo que a quarentena tem sido uma oportunidade para a gente se conhecer, para a gente descobrir as coisas que nós gostamos, as coisas que as nossas preferências, né? Então é isso, que você também saiba cuidar do relacionamento, do seu relacionamento com o seu próprio
eu, né? Assim como também era uma preocupação do Senhor. E o terceiro ponto é dos versículos 12 até o 17, que aí são princípios que tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Aí aqui vai falar sobre a questão de honrar pai e mãe, sobre não matar, sobre não adulterar, sobre não cobiçar, não ter inveja. Então, são princípios que regem os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas de nós, né? Às vezes a gente lê, por exemplo, o versículo 13, o 14 e 15, que diz não mate, não roube, e a gente pensa, não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, graças a Deus, com isso eu não tenho problema. Mas às vezes você não matou ninguém com as suas mãos, mas matou alguém com palavras. A gente sabe que uma palavra maldita, uma palavra que você às vezes profere sem querer, pode machucar muito mais que uma agressão física. Então nós precisamos cuidar disso. Hoje, infelizmente, as redes sociais têm sido aí um instrumento de morte, né? Quando deveria ser o contrário, onde nós deveríamos estar aproveitando aí as redes sociais para propagar coisas boas, para falar de coisas boas. Nós temos usado às vezes para minar os sonhos de alguém, para acabar com a vida de alguém. Às vezes parece forte falar isso, mas é exatamente o que tem acontecido. A gente tem usado as redes sociais para desabafar coisas, para colocar coisas que não devem ser postadas, que acabam machucando outras pessoas, às vezes até pessoas que estão dentro da nossa própria casa, né? O que é mais difícil, a gente tem falado sobre isso nos nossos estudos, que às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que nós mais amamos, às vezes por esse convívio ser maior, né? Principalmente agora, nesse tempo de quarentena, a gente tem ficado mais tempo em casa. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, cuidar desses relacionamentos que também são importantes para nossas vidas, né? Nós não caminhamos sozinhos, nós não sobrevivemos sozinhos, nós precisamos das pessoas e por isso nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Tem aparecido em muitas notícias, né, em muitos jornais que durante esse tempo da pandemia tem crescido o número de divórcio, tem crescido o número de violência contra a mulher, violência contra a criança. Por quê? Porque as pessoas estão mais juntas e não têm conseguido lidar com esses relacionamentos, não têm conseguido lidar com o próximo, não têm conseguido lidar com a dificuldade do próximo. Nós sabemos que ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas limitações, mas às vezes nós somos tão egoístas que nós não sabemos lidar com as limitações, com as dificuldades do outro, e isso acaba criando conflitos que leva aí para esses números tão ruins, né? E então nós percebemos que uma outra preocupação do Senhor era com os nossos relacionamentos com o próximo. E a gente percebe isso também lá na criação já, né? Quando Deus criou Adão, ele quis ali estabelecer uma intimidade com Adão, ele quis estabelecer um relacionamento com Adão, tanto que a Bíblia diz que Deus vinha, falava com Adão todos os dias ali no jardim. Então ele estava em comunhão com Adão, nos mostrando aí a importância, né, de termos o nosso relacionamento com Deus, termos essa comunhão com Deus. E aí a gente vê que Adão fica ali no jardim alguns dias sozinho, né? Ele não tinha ainda a companhia de ninguém e mesmo assim ele vivia bem, né? Ele não sentia falta de alguém, até porque ele nem sabia dessa possibilidade que Deus poderia criar uma outra pessoa para viver junto com ele. Ou seja, Adão, ele era uma pessoa bem resolvida consigo mesmo. Ele era uma pessoa
que conseguia lidar com as suas emoções, ele conseguia lidar com os seus sentimentos, né? Que ele conseguia lidar com ele mesmo, né? Também nos mostrando aí a importância que é de nós termos sabermos, né, lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E aí depois Deus olha ali para Adão e vê que sim, ele poderia sim ter uma vida sozinho, que ele ia se bastar, mas Deus entendeu que em algum momento Adão precisaria de alguém para caminhar com ele, e daí então ele cria Eva, né, para viver ali com Adão no jardim, nos mostrando que nós precisamos sim das outras pessoas para nós sobrevivermos, para nós caminharmos, né? Como eu já falei, ninguém consegue caminhar sozinho, e por isso nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos com o próximo, né? E essa foi a reflexão que Deus me levou durante o estudo desse texto, né? Durante o tempo em que eu fiquei estudando mais a fundo, que nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Não sei se para você, se você tem dificuldade em se relacionar, seja com Deus, seja com você mesmo, seja com o próximo, mas esse, na verdade, é de fato um tempo que Deus tem nos dado, uma oportunidade que Deus tem nos dado para a gente olhar para esses relacionamentos e ver o que precisa ser feito, o que precisa ser restaurado. Se é o nosso relacionamento com Deus, que nós possamos nos sujeitar a Ele, que nós possamos nos quebrantar todos os dias, que nós possamos buscar em Deus, né, restaurar esse relacionamento, porque eu costumo dizer que assim, o nosso relacionamento conosco mesmo, o nosso relacionamento com o próximo pode até estar muito bom, mas se o nosso relacionamento com Deus não estiver top, não estiver perfeito, pode ser que os outros relacionamentos não estejam tão bons assim. Então é necessário que, primeiro de tudo, nosso relacionamento com Deus esteja 100%, né? Seja uma coisa assim, prioridade nas nossas vidas. Precisamos cuidar dos demais relacionamentos? Sim, mas principalmente do nosso relacionamento com Deus. E essa é uma oportunidade que Deus tem dado para nós, né? Essa desacelerada que Deus tem dado na gente, é para que a gente perceba que nós precisamos colocar Ele como prioridade nas nossas vidas, para que nós saibamos, para que nós aprendamos a lidar conosco, para que nós aprendamos a lidar e a cuidar também do nosso próximo, né? Porque isso é mandamento de Deus para nós. Jesus, muitos anos depois que os 10 mandamentos foram escritos, ele resume todos esses 10 mandamentos em 2 únicos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mesmo resumido, Jesus de novo enfatiza a importância desses 3 relacionamentos, que é com Deus, conosco e com o próximo. Então que você, durante esses dias, possa refletir em como estão os seus relacionamentos e que você busque no Senhor forças, que você busque no Senhor orientações de como restaurar esses relacionamentos para que você viva em plenitude no Senhor, porque Deus, ele quer que nós sejamos abundantes, né? Vivamos em abundância em todas as áreas da nossa vida, não é só em um quesito ou em alguma outra área, não. Ele quer que nós vivamos em plenitude e que essa palavra possa ter edificado seu coração, que essa palavra possa te alcançar nessa noite e que você possa de verdade olhar para você, olhar para os seus relacionamentos e que você possa saber identificar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Em nome de Jesus. Amém? Oi, gente, boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos. Esse é o momento em que nós vamos orar. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos. Curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, obrigada pela tua companhia conosco, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Recebe agora, Senhor, no teu trono da graça, cada pedido de oração que os teus filhos e filhas estão apresentando ao Senhor. Que o Senhor possa atendê-los segundo a tua vontade, naquilo que for o melhor para cada um de nós. Que o Senhor continue conosco no decorrer dessa semana, Senhor,
nos guardando e também nos protegendo e nos ensinando, Senhor, a ter mais comunhão com o Senhor e testemunhar o teu amor e a tua graça a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus, amém. Também esse é um tempo e um momento especial em que nós vamos receber a bênção do Senhor. Eu quero que você leve isso muito a sério. Que você receba a bênção, mas que você também compartilhe a bênção do Senhor durante essa semana. Que você se comprometa a abençoar as pessoas que irão entrar na sua vida a partir de amanhã, de manhã. Que a bênção de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo guarde nossos corações e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos vocês uma semana abençoada na presença do Senhor. Quero também deixar o nosso abraço aos irmãos e irmãs da Igreja Metodista no Tatuapé. Que o Senhor esteja com vocês, dando a paz e guardando a vida de cada um. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Beijo a todos. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças a Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Até semana que vem. Tchau.